Fala pessoal, Ricardo Luiz. A gente vai para a terceira parte da aula de federação, ACJ, tá bom? Principais defeitos, tá ok? Vamos para a tela. Fala pessoal, Ricardo Luiz. A gente vai agora para a terceira aula, tá? Continuação do equipamento ACJ, tá ok? A gente vai agora abordar o ACJ eletrônico, com placa eletrônica, tá ok? No ACJ eletrônico, tá? Quando o aparelho não liga, o que você precisa verificar, tá? A gente precisa verificar o disjuntor, verificar se o cabo está carbonizado, se está chegando energia em cima e embaixo, se tem algum cabo solto, tá ok? O disjuntor está correto, a gente vai para a tomada. Verificar a tomada se está chegando energia, se não tiver, verificar os cabos internos da tomada, verificar o cabo de alimentação do aparelho, tá ok? Se a tomada tá ok, se tem cabo corrompido, a tomada tem cabo internamente corrompido, tá bom? Verificar na placa interna do aparelho ACJ, verificar se o fusível ele está estourado, tá ok? Então pega o multímetro, verifica se ele está dando passagem de continuidade, tá ok? Com o aparelho desligado, tá ok? Se o aparelho no modo refrigeração, tá? O compressor não liga, o que você precisa verificar nesse equipamento eletrônico? Primeiramente, você vai para os pontos mais básicos, que é o relé térmico do compressor, se ele está aberto. Você vai verificar o capacitor, se a capacitância está correta, se ele não está carbonizado, se ele não está estourado, tá ok? O próximo ponto é a placa eletrônica, tá? É o nosso relé de partida do compressor. Esse relé ele pode estar colado ou internamente o contato está estourado, ele não tem mais passagem, tá, de energia entre os contatos, tá ok? Então você verifica como? Você verifica com o nosso multímetro, tá? Em escala de continuidade. Verificar se o contato está aberto ou fechado. Você coloca em refrigeração. Se você verificar todos os outros componentes estão funcionando, o relé térmico, o capacitor está ok, você verifica o nosso relé de partida. Se ele está dando passagem, tá ok? Pode ser que o nosso sensor de temperatura ele está acontecendo o que? Ele está com a resistência ruim, tá? Então você tem que verificar de quantos K é o sensor, fazer a medição dele. Se ele dá uma resistência muito baixa, ele pode estar talvez ligando o compressor e não desligando, ou ele pode não estar ligando o compressor de jeito nenhum, entendeu? Porque a resistência ou ela está muito baixa ou está muito alta, então a placa entende que talvez o sensor ele está dando uma temperatura incorreta. Então pode estar quente a temperatura ambiente, mas o sensor está fazendo uma leitura fria, tá bom? Então tem que verificar esses 4 componentes, tá ok? Se o compressor não liga, tá bom? Se a ventilação não funciona, ou a ventilação funciona na 1 ou ventilação 2, o que você tem que verificar? Você tem que verificar se os relés de partida da ventilação eles estão danificados, tá ok? Quando você funciona a velocidades, verificar se a velocidade alta, baixa e média estão funcionando. Se não estiver funcionando, algum relé de partida está danificado, tá? Verificar o motor, se ele não está com a ventilação, com a resistência entre as bobinas danificada internamente, tá ok? Então essa é a parte da ventilação que não funciona na placa eletrônica. Agora, vamos colocar a situação que o aparelho não liga, mas a tensão está normal, tá? Então, o que acontece? Você vê no disjuntor, tá chegando energia, na tomada tá chegando energia, o cabo tá tudo ok.
você mede a entrada da energia na placa, ela está ok, porém a placa ela não manda sinal nenhum. Aqui o nosso transformador da placa ele pode estar queimado, tá ok? Se o problema você verificar o problema persistir, a placa internamente está danificada, tá ok? Então precisa substituir a placa. Toda CJ ele tem a placa receptora. Então, quais os problemas da placa receptora? Então vamos lá. O aparelho ele não liga pelo controle remoto, mas tensão está normal, tá? Então está chegando em tensão na placa, a placa está funcionando, porém ele funciona só no modo manual, você clicando, tá? Nos botões manuais. Aí ele funciona, pelo controle não funciona. Então o que pode estar acontecendo? O receptor, tá? Do controle remoto, que faz a comunicação com o controle remoto e a placa receptora, está queimado, danificado. Ou o controle ele está com a pilha danificada, ou o controle ele pode estar com o receptor dele danificado também. Então tem que verificar todos esses pontos, tá bom? Agora outra situação. O display da placa ele não liga, tá? Mas o equipamento funciona normalmente. Então nesse caso aqui tem tensão, o controle funciona, ele liga o equipamento, desliga o equipamento, porém o visor, tá, da placa eletrônica não funciona. Então esse visor está queimado. Então é necessário fazer a substituição da placa receptora só. Vamos para outra situação. Toda placa receptora ela tem um display. Nesse display ele mostra os códigos de erro que apresenta no equipamento. Então, se de repente o equipamento ele para de refrigerar, ele vai mostrar um código de erro. Esse código de erro você abaixa pelo manual do equipamento, tá? Então, todo o manual do equipamento ele vai ter uma lista de código de erro que foi programada para cada situação, tá ok? Agora, se o seu equipamento ele apresenta um código de erro persistente, tá ok? Você verificou todas as possibilidades. Aqui no caso, né, ele fala ele mostra um código de erro, falha de fluido, né, falta de fluido, congelamento, falha no modo de refrigeração, e você verificou todos os componentes, a serpentina está limpa, o condensador tá tudo limpo, gás está tudo ok, e continua dando esse erro, ele funciona e dá esse erro, você pode verificar o sensor de degelo. Ele pode estar com a resistência incorreta, tá ok? Apresentando uma resistência anormal, a placa entende que está dando, que ele pode estar aquecendo e no caso a tubulação está fria, tá ok? Ou vice-versa, tá bom? Todo aparelho, tanto o mecânico quanto o eletrônico, ele tem a bobina, a válvula reversora, tá? Essa válvula reversora, tá? Como que a gente faz o teste nela, tá? Ela tem uma bobina para alimentar essa válvula reversora. Como que faz o teste nessa bobina, primeiramente, para ver se ela tá boa? Você alimenta ela no 220, tá? Normalmente essas bobinas são 220. Com uma chave de fenda, com a bobina alimentada, você coloca dentro, tá, desse campo que é conectado à válvula reversora. Se o metal da chave de fenda ele grudar, tá, na parte interna, nas paredes internas, no campo magnético, tá, a bobina ela está funcionando, tá? Se por acaso ela não grudar, ela não ter nada, ela se alimentou e ela não ter campo magnético nenhum, a bobina está queimada, tá ok? Como você faz para testar agora a bobina e a válvula reversora, tá ok? Para ver se o problema é agora a válvula reversora e não a bobina. Primeiramente, você precisa saber se o fluido que está no sistema está ok. Ele tem que estar completo e tem que estar gelando o equipamento. O que você faz?
você liga o equipamento no modo refrigeração, deixa ele funcionar por um tempo, funcionou tudo ok, gelou, tá tudo funcionando, a pressão tá tudo ok, o que você vai fazer? Você vai desligar o equipamento, tá ok? Você vai conectar a sua bobina, tá, na válvula reversora e alimentar ela. Se tiver expansão do fluido, tá, a válvula reversora está funcionando. Se ela não tiver expansão, o cursor dela trocar, tá, de tubulação, que a gente fala que ela vai trocar o modo ela faz a reversão, né? Ela faz um barulho de expansão, tá ok? Se ela não fazer esse barulho, a sua válvula reversora ela tá travada internamente, tá ok? Então a sua bobina tá boa, mas a válvula reversora tá danificada, tá ok? Outro problema que apresenta bastante em válvula reversora é o que? Esse cursor ele travar em um modo só. Ou ele trava no modo frio ou ele trava no modo quente. Tá? Se ele trava no modo frio, a sua evaporadora sempre vai estar gelando, o condensador aquecendo. Se ele trava no modo quente, a sua evaporadora ela vai aquecer e a sua condensadora vai resfriar. Tá? Tem situações que ela trava meio a meio. Então o que acontece? Ela nem vai esquentar e nem vai esfriar. Porém, a pressão do gás ele acaba excedendo, tá? Acaba aquecendo o compressor que acaba desligando o compressor pelo térmico, tá? Porque a pressão do fluido fica muito alta, tá ok? Porque ela não tem a expansão suficiente para o gás, tá bom? Então ela acaba fazendo o recolhimento do gás e a pressão de alta subindo demais, tá ok? Então agora, tá? Aqui eu deixei um diagrama bem simples, tá? Para a gente entender mais ou menos como é o funcionamento, tá, da ligação. Então aqui a gente tem o L e N, tá? O N ele alimenta todo o comum, tá, do compressor, o comum do ventilador, tá ok? O protetor térmico, né, do compressor, tá? Perdão, não, o protetor térmico é pelo L, tá? O L, quando a gente gira, né, a chave seletora, ele alimenta o protetor do ventilador, fazendo o ventilador funcionar, tá, o que passa pelo protetor, fazer o ventilador funcionar, e alimenta o compressor, tá, que passa pelo protetor do compressor também. O protetor está tudo correto, o compressor funciona e assim faz o ciclo da refrigeração, tá ok? A gente tem outro diagrama aqui já com a chave seletora, tá? Então uma alimentação ela vai direto lá para o terminal que é sozinho da chave seletora. Aqui embaixo a gente tem as velocidades, tá ok? E as duas velocidades e o terminal do compressor, tá? Quando você gira para a primeira velocidade, ele vai acionar a primeira velocidade mais o compressor, que passa pelo térmico, passa pelo termostato, passa pelo térmico e liga o compressor. Estando tudo certo, termostato quanto protetor, liga o compressor. Aqui, quando você liga, né, gira para funcionar a ventilação, ela manda direto a tensão lá para velocidades. Estando tudo certo com o protetor do ventilador, com o capacitor, ela vai funcionar a ventilação, tá ok? Então, aqui a gente se encerra as principais erros, tá? Problemas que acontecem nos ACJs, tanto mecânico quanto eletrônico, tá ok? Muito obrigado, até a próxima.